para a nossa aula de hoje, onde nós vamos dar início, então, a nosso evento do Mentes em Movimento, um evento especial dedicado aos profissionais, onde hoje, minha gente, nós vamos juntos estar juntos em uma jornada, uma trajetória, onde nós vamos elevar a outro patamar o conhecimento profissional de vocês. Eu estou aqui com tudo desenhado, todo o evento planejado para que vocês consigam o melhor desse evento, consiga elevar a vida profissional de qualquer profissional. E eu já vou adiantar aqui que não é qualquer profissional do movimento que vai se engrandecer com essa live, tá? Por quê? Porque se você que está aqui, se você quer aprender junto comigo, você não é qualquer profissional. Então, você já está se destacando a partir de agora. Nessa aula, nessa live, na verdade, nesses próximos 2 dias que a gente vai estar junto, hoje, como amanhã, nós vamos estar realizando uma espécie de jornada, onde nós vamos explorar terrenos desconhecidos da mobilidade, terrenos desconhecidos e pouco explorados, inclusive nos cursos convencionais e nas faculdades que a gente vê por aí. Estou falando por experiência própria, porque para eu aprender sobre mobilidade, eu precisei fazer muitos cursos e todos eles fora do Brasil, todos eles buscando mesmo, meio que indo ali em busca incessante atrás dos profissionais corretos para me ajudar a toda a performance que eu tenho hoje com os meus alunos. E é isso que eu quero trazer para vocês na aula de hoje. Enquanto eu estou esperando aqui alguns minutinhos as pessoas chegarem aqui na aula, eu quero que vocês coloquem aqui para mim, eu não enxergo o chat agora, mas eu quero que vocês coloquem aqui para mim na aula qual que é a profissão de vocês. Se vocês são físios, educadores físicos, se vocês são instrutores de yoga, se vocês são qualquer outra profissão do movimento. Pessoal do Instagram, estou fazendo live aqui com o pessoal do YouTube sobre como desenvolver a mobilidade dentro da sua prática profissional. Então, se você não quer perder, vá lá no meu YouTube, no meu canal, porque lá é que vai ser a live, lá onde eu vou estar mostrando tudo para vocês, tá bom? Inclusive tem todo um slide, vou estar tudo lá específico para vocês, tá bom? Então, eu estou esperando vocês lá. Vou, inclusive, fechar essa live aqui para não ficar muito bagunçado, tá bom? Um beijo, eu estou esperando vocês lá. Vamos lá, pessoal. Então, continuando a nossa aula aqui. Não importa se você é instrutor de yoga, se você é instrutor de pilates, se você é fisioterapeuta, se você é personal trainer, hoje nós somos uma pessoa só. Nós somos profissionais do movimento. E eu quero que você seja muito bem-vindo, que você se sinta à vontade aqui no evento, no Mentes em Movimento. Aproveita para perguntar, para questionar, para anotar tudo que for necessário para você girar a chave de sucesso na sua carreira através do que eu vou ensinar para vocês aqui. E para começar, eu quero falar com vocês sobre a dualidade que nós temos na nossa prática de hoje, onde nós encontramos aqui uma dualidade dos nossos alunos que chegam para nós, vivendo em um mundo fitness, que tem pressa de resultados, que já querem resultados a todo custo, e do outro lado, nós profissionais, nós os recebemos e já naquela ansiedade de querer ofertar resultado para ele, o que ele me pede. Eu quero resultados rápidos, eu quero que você me cure, ou eu quero emagrecer, ou eu quero ficar naquela pose de yoga ou do Pilates para poder tirar foto para o Instagram. A gente tende a correr no automático, a seguir receitas de bolo, aquelas receitas que nós já conhecemos anteriormente, seja na sua vivência na fisioterapia, nos protocolos que a gente recebe ali, para cuidar de todo tipo de lesão, de diagnóstico. Seja você que vai montar um treino para o aluno e acaba montando aquele treino ali mais no geral e
carcando lenha no aluno, porque o que você quer oferecer é que o aluno soe, que o aluno queime caloria, que o aluno sinta resultado na sua aula, que o aluno faça aquele movimento que ele viu alguém fazer no Instagram e ele quer repetir. Os alunos, eles querem fazer não só por eles querem fazer pelos outros também. E isso coloca a nossa prática à prova. Até porque quando a gente coloca essa receita para os nossos alunos, nós estamos pressupondo que eles são capazes, que eles têm as condições necessárias para realizar aquilo que nós estamos propondo. E isso não é aplicado. Até porque nós temos ali, posso colocar que 90% dos nossos alunos, eles possuem uma vida basicamente sentado, basicamente em uma mesma posição. É no trabalho, onde ele passa horas sentado, olhando para um computador, olhando para uma tela de celular, olhando ali para os livros, se é um estudante, se é um professor, corrigindo prova. Ele vai para o lazer dele. Qual é o lazer do nosso aluno hoje? É assistir Netflix, é ficar em casa ali com a família, assistindo televisão, ou é ali no intervalo do trabalho, antes dele ir para o trabalho, ele fica ali no sofazinho esperando, da hora do trabalho, o café da manhã, antes de dormir, essa é basicamente a rotina do nosso aluno. Assim como no trajeto, que pode demorar muitas vezes horas, dependendo da região em que você vive, ele passa horas dentro do trânsito, no tráfego, que passe 30 minutos, mas ali, podemos colocar ali que a grande fatia, quase que o bolo inteiro do dia dele, é em uma mesma posição. E aí eu te pergunto, qual é a demanda que esse corpo tem ao longo do dia? Como esse corpo ele é remodelado? Qual a demanda que esse corpo está sendo exigido dentro do ambiente em que ele está? Se ele faz 1 hora, se ele se dedica a 1 hora de exercício todos os dias com você, maravilhoso. Mas ainda assim, você concorda que esse tempo, ele é absolutamente, infinitamente menor do que o tempo em que ele passa, basicamente, em uma mesma posição? E aí vem algo que é muito importante, que antes da gente colocar esse aluno para esses exercícios em que nós os propomos, porque nós vamos lá e colocamos os alunos dentro do que nós estamos adaptados, dentro da nossa própria prática. Então, se eu sou uma fisioterapeuta que aplica as práticas do Pilates, a primeira coisa que eu vou colocar para o meu aluno são os exercícios corriqueiros do Pilates. São os exercícios mais comuns, porque são eles que funcionam. É essa a intenção do seu método. Se você é um personal trainer, você vai colocar o seu aluno para fazer uma máquina, para fazer um exercício de força em um leg press, em um exercício de fly, em um shoulder press, exercícios onde você já exige daquela musculatura, você já exige daquele corpo. Porque é o seu ambiente, é o que você tem conhecimento. E é aquela receita de bolo que nós já vimos. Você vê ali dentro do método do Pilates, dentro do método da musculação, não que seja um método, mas vocês entenderam o contexto do qual eu quero propor aqui para vocês. Ou ainda uma instrutora de yoga que vai começar a passar as sequências propostas dentro do método ou da vertente com que ela trabalha as aulas. É sempre focado ali dentro de exercícios. Então, bora fazer exercícios. Exercícios é importante. Mas antes de sermos educadores de exercícios, nós somos educadores de movimento. Vocês conseguem entender que o exercício ele é um conjunto de movimentos em que esses movimentos, se eles não estiverem limpos, se eles não estiverem sendo feitos da maneira correta, de uma maneira adequada, de uma maneira funcional e saudável, o exercício não vai funcionar. Só que
Nós, primeiramente, nós temos pressa e nós fomos educados a passar exercício. Nós precisamos antes educar o movimento. Senão eu estou predispondo que essa pessoa ela é capaz de fazer o exercício. E aí eu vou te dar isso como um exemplo. Vou colocar o meu aluno para fazer um agachamento, tá? Se você coloca o aluno para fazer um agachamento, que a gente diz que é um movimento funcional, que todo mundo deve fazer, mas você coloca o seu aluno para fazer um agachamento, ele não é um agachamento cru, né? Não é um agachamento de sentar e levantar de uma cadeira. Eu aposto com vocês. Se você faz isso, deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Mas eu tenho certeza que basicamente a gente já coloca os alunos para fazer o agachamento ali, seja com carga, seja com movimento de braço junto, em um aparelho que ele não tem conhecimento. Muitos de nós, gente, tendemos a fazer essa receita de bolo, tendemos a fazer no automático. E eu me incluo nesse bolo, tá? Eu me incluía nesse mundo, porque eu já fui instrutora de Pilates antes de eu conhecer e me especializar no mundo da mobilidade, antes de eu estar no lado em que eu estou aqui, eu também me incluía nessa, de atender no automático, de querer oferecer, bom, já sei o que eu vou fazer, eu já tenho aqui na minha cabeça o que eu preciso fazer. E aí a gente escuta aquelas reclamações. Quantos de vocês já me escutaram? Eu escuto todos os dias até hoje, de pessoas que falam que a fisioterapia não funciona, que a fisioterapia é basicamente choquinho, de que a fisioterapia não resolve a minha dor, de que o profissional, seja ele personal trainer, seja ele fisioterapeuta, não escuta a minha dor, não entende que eu não consigo fazer, insiste para que eu faça porque acha que é isso que eu tenho que fazer e parece que eu estou fazendo tudo errado. Ontem eu ainda até fiz uma sequência no Instagram de um profissional que dizia para a própria aluna de que ela era torta, de que ele a corrigia porque ela estava fazendo todo torto e por isso ele o corrigia. Mas espera aí, você está corrigindo o exercício? Você não está corrigindo o movimento que é anterior a isso? E eu tenho certeza que você não é qualquer profissional. Você quer se destacar, você quer fazer diferença na vida do seu aluno, porque assim como eu, você também tem o olhar de que nós cuidamos primeiramente da saúde de outra pessoa. Nós cuidamos de um outro ser humano. E que isso, toda a saúde dele, os sonhos dele, o desejo dele, muitas vezes estão na nossa mão. Então, se você quer ter agenda cheia, se você quer ter sucesso, se você quer se destacar, se você quer ser referência no mercado, a gente não quer ser mais esse profissional. E você não quer mais colocar o seu aluno, pega essa visão aqui, você não quer colocar o seu aluno para fazer um agachamento e você está predispondo ao colocar que seja uma barra de 5 quilos, nem sei se existe isso, mas uma barra, um halter, vai, de 5 quilos no aluno. Você já está pressupondo que esse aluno consegue, que ele tem a capacidade, ele tem uma boa mobilidade de quadril, de tornozelo, de torácica, estabilidade de joelho, estabilidade de lombar, estabilidade de cervical, controle corporal, consciência corporal e consegue manter esse peso sobre as mãos. Conseguem entender que a gente tem que voltar, que está faltando a gente voltar mais passos para lidar com o nosso aluno, que está faltando a gente lidar com o alicerce, é essa palavra que eu quero colocar para vocês, lidar com a base do movimento. E é claro, gente, que a gente sabe, eu sei, você sabe. Ah, Isabela, mas eles não precisam de exercício resistido? É claro que eles precisam de exercício resistido. Todo mundo precisa trabalhar força, precisa evoluir nos exercícios, evoluir nos movimentos, ganhar performance. Inclusive, alunos que têm lesão, alunos que têm algum diagnóstico. E eu tô falando aqui não só para fisioterapeutas, tá? Eu tô falando para personal trainer que também vão enfrentar alunos que têm dor na lombar, alunos que têm dor no joelho, alunos que
instrutores de yoga também pegam, também procuram para melhorar a dor nas costas, para melhorar as dores no corpo. E aí vocês vão fazer o quê? Ao lidar com um aluno que tem dor, ao fazer o seu exercício, vocês vão tirar o aluno do exercício? Ah, então não vão fazer. Será que é essa a sacada, é essa atitude do profissional que realmente tem excelência, que realmente sabe o que está fazendo, que realmente tem domínio sobre o movimento para mexer, para trabalhar com o corpo dele, para que ele confie no seu trabalho e fale assim, nossa, esse profissional, eu confio meu corpo, eu confio a minha saúde de olhos fechados. Antes do aluno trabalhar com carga, trabalhar com exercícios, que inclusive um agachamento é um exercício mais complexo, porque você não vai trabalhar agachamento puro e simples. Você não vai sentar e levantar da cadeira com o seu aluno. Você quer colocar o seu aluno para fazer agachamentos em em outros formatos e outras dificuldades. Mas antes dele controlar outras dificuldades, ele primeiro precisa ter controle sobre o próprio corpo. E vamos voltar aqui que pessoas que estão o tempo todo sentado, que estão o tempo todo ocupada, que vão muitas vezes na nossa aula, no nosso atendimento, com a cabeça em mil e uma coisas, que não entendem sobre o próprio corpo, que não sabem simplesmente fazer um movimento básico, que não têm consciência do que é um agachar com o quadril para trás e não com a coluna para frente. Não vai adiantar eu falar para o aluno colocar a coluna ereta, porque ele não sabe, ele não tem consciência, e é o nosso papel trazer consciência. Mas o trazer consciência não é apenas falar para ele, endireita as costas, levanta mais o peito. Não, é trazer controle sobre o próprio corpo. É voltar algumas casas. E o trazer conhecimento sobre o próprio corpo e o controle sobre o próprio corpo diz respeito a, principalmente, espaço sobre o qual esse movimento acontece. E é aqui que a gente vai entrar, então, em como tornar esse movimento funcional. Porque ele precisa ter controle. Para ter controle, é isso que nós chamamos de funcional. E não o treino de funcional que todo mundo faz, que todo mundo corre, que todo mundo pula, mas que ninguém tem controle nenhum sobre o próprio corpo. Estão entendidos até aqui? Já deu para entender? Já deu para, antes de eu ir para o contexto em si da aula sobre mobilidade que eu quero trazer para vocês? Já deu para entender, né, que o buraco é muito mais embaixo, de que a gente precisa ter muito mais atenção e precisa voltar algumas casas do nosso atendimento antes de apenas corrigir aluno. Nós precisamos ensiná-lo, nós precisamos trazer consciência do próprio corpo e não simplesmente aplicar exercício para ele, porque não vai funcionar. Ele vai ser um imitador de movimento, um imitador de exercício, ele vai imitar o que você faz e não vai estar gerando conexões, receptores ali, os motoneurônios, enviando conexões para o cérebro, para evolução, para progressão, tá bom? A gente precisa trabalhar o corpo muito mais atrás. E para isso, eu quero falar hoje com vocês, na aula de hoje, que vai ser teórica e amanhã a gente vai para a prática. Então, eu quero que vocês separem caderno, separem tudo que vocês têm aí para anotar, para já anotar perguntas, que depois eu quero que vocês me perguntem. Agora eu não consigo ver o chat, mas depois eu quero sanar todas as dúvidas de vocês, para que vocês não saiam com nenhuma dúvida e que tudo isso que eu estou trazendo para vocês hoje te traga um olhar completamente diferente de como você vai trabalhar daqui meia hora que você vai sair dessa aula, tá bom? Então, anotem, prestem muita atenção se você foi esse profissional que até então estava utilizando somente de cópia, estava utilizando somente automático, não conseguia fazer raciocínio com o seu aluno, então fazia teste com ele nas aulas, que exercício fazer, que exercício não fazer, porque não entendia.
Porque agora a gente vai mudar todo esse conceito, tá bom? Vocês vão entender o que é mobilidade. Mobilidade agora virou moda, né? Todo mundo fala sobre mobilidade, todo profissional quer passar, todo profissional fala da importância, mas não sabe. E aqui eu quero que vocês deixem de acreditar e de passar para os seus alunos o alongamento como mobilidade. Aquele rapidinho aquecimento pré-treino como mobilidade. Mobilidade é muito mais do que isso. Diz respeito a trazer controle do aluno sobre o próprio corpo. E a partir de agora vocês vão entender sobre isso. Bom, minha gente, é o seguinte. Nós vamos falar hoje sobre CARS, tá? Que ele tem ali essa sigla do inglês, que significa Controlled Articular Rotations, ou seja, rotações articulares controladas. Ele é uma linha desenvolvida por Andrew Spina, que tem o seu sistema chamado Functional Range System, que nada mais é do que todo esse desenvolvimento que eu falei anteriormente para você, de trazer funcionalidade para o corpo do aluno, de trazer esse corpo performance, desde um início de uma reabilitação, que também precisa de performance, esse corpo que está doente no movimento, ele precisa melhorar, ele precisa evoluir. E através de muitas pesquisas, de intensa leitura e muitos olhares em artigos científicos, em últimos estudos, ele desenvolveu tudo que eu vou propor para vocês agora para trabalhar na aula de vocês. E é o que eu trabalho muito, não só no Mobilize, com os meus alunos na minha plataforma online, mas também com os meus alunos no individual, que hoje eu pouco atendo, eu dou prioridade para os alunos do Mobilize, porque é onde eu consigo expandir mais esse trabalho de trazer qualidade de movimento, e que você também pode fazer isso. Hoje eu jamais daria conta da minha agenda se eu tivesse que atender no individual, tá? Graças a Deus e graças à mobilidade. Então, o CARS são movimentos rotacionais que excedem os limites do movimento articular. O que significa isso? Significa que eu estou excedendo a capacidade da minha articulação? Não. Significa que eu estou excedendo o movimento que eu faço no meu dia a dia. Então, se por exemplo eu vou atender um aluno que está aqui, ó, no computador, como eu estou aqui agora conversando com vocês, que está o tempo inteiro aqui somente digitando, olha no celular, isso e aquilo. O que vocês vão ter de movimento de ombro desse aluno? Ele quase não faz um movimento a 90 graus de ombros. O que eu estou propondo para esse aluno? Eu estou propondo um CARS, um movimento de ombros, do qual ele explora, ele excede os limites do qual ele está acostumado, do que ele está adaptado com os ombros. E esse CARS não é simplesmente, gente, círculos com articulação, tá? Então eu não faço isso daqui com a minha cervical. Eu faço rotações, explorando cada um dos movimentos da minha articulação. Então, dentro de um CARS de cervical, por exemplo, eu vou estar explorando e avaliando, a gente vai ver isso mais para frente, mas avaliando flexão, inclinação mais extensão, inclinação mais flexão para ambos os lados e extensão. E ele tem como prioridade o ganho de espaço funcional dessa articulação, ou seja, não é simplesmente eu ter flexibilidade sobre isso, é eu ter força sobre esse movimento do qual eu ganho. De forma ativa, eu vou fazer esse movimento, ativando agonistas e relaxando os antagonistas ao mesmo tempo. Comecem as anotações, que agora o negócio vai ficar mais intenso ainda. Porque eu vou falar sobre funções do CARS. E aí você vai me dizer, bom, Isabela, se ele é um tipo de mobilidade, significa que eu vou ganhar espaço da minha articulação.
Antes de nós ganharmos espaço, pega isso daqui para você fazer, inclusive com você a partir de agora. A primeira coisa que nós vamos fazer é manutenção da ADM já existente. O porquê dessa manutenção de ADM já existente? Porque, gente, vamos combinar, vamos lembrar aqui que o corpo, as células, elas estão em constante renovação, proliferação, modificação. E o que organiza essas células para que elas cresçam, para que elas se renovem? É o movimento, concorda? Só que, se você tem pouco movimento, imagina que você tem pouco movimento agora na minha cervical. Eu faço pouco, quase não faço extensão da minha cervical. As minhas células, os meus tecidos, eles vão se proliferar, eles vão se regenerar de uma forma que, se eu não preciso desse movimento, então eu não preciso desse espaço para fazer isso. Se eu quero um movimento, se eu faço pouco, se eu quase não faço movimento de flexão a 90 graus, a 180 graus do meu ombro, vocês concordam que para que eu vou manter esse espaço, sendo que eu não utilizo? Então, as células vão ocupando espaço, os tecidos vão ocupando aquele espaço. E ao contrário do que a gente acredita, que, bom, esse espaço que eu tenho hoje, eu vou ter amanhã, isso é mentira. Se o corpo não está em progressão, se ele não está evoluindo, se você não está o mantendo, você está regredindo. Se você não escova os dentes, se o seu aluno não escova os dentes, hoje, amanhã o dente dele vai estar igual, a saúde do dente dele vai estar igual. Principalmente porque a gente não está falando de pessoas que se movimentam com frequência, que não trabalham a mobilidade em si como uma atividade, como um exercício, como um treino, mas elas passam o tempo todos em uma mesma posição, que estão exigindo cada vez menos. Então não é só sobre ganhar, é sobre manter. Porque se a gente não mantém, se a gente não faz o mínimo para manter, e esse manter é o todo dia, é o que eu falo para os meus seguidores do Instagram. É aquela rotina de skincare que ninguém deixa de fazer, porque senão, meu Deus, vai aparecer uma espinha amanhã no meu rosto. É mais ou menos isso. A gente perde, gente. Infelizmente, o corpo, em certos quesitos, ele é ingrato. Ingrato não, a gente que é muito mais ingrato com ele, tá? Mas manutenção. Primeiro, a gente mantém para depois a gente pensar em ganhar. Nós também falamos sobre saúde articular. E saúde articular não é só no sentido de, eu vou ter mais espaço. Não. Acontece que uma das coisas que mais gera problemas de osteoartrite, quanto que a gente tem problemas de aluno hoje com artrose, com artrite, com tendinite, com todas as ites e todos os problemas musculoesqueléticos possíveis. Um dos problemas que mais causam são alterações mecânicas, seja por excesso de movimento ou por tecidos os tecidos fibrogênios sendo depositados. Então vamos supor aqui, ó, vou explicar melhor para vocês. Vou utilizar a minha mão, tá? Vamos supor que eu não tenho uma saúde articular boa, porque o meu quadril, agora eu vou fazer aqui um exemplo com o meu quadril, porque eu estou o tempo inteiro sentada, então o meu quadril está o tempo inteiro em flexão. E aí eu tenho um pensamento no meu quadril, toda vez eu sinto um pensamento na frente do meu quadril. Só que eu não cuido, eu não faço manutenção da minha ADM, eu não melhoro essa minha ADM. Como eu tenho esse pensamento, ou como eu tenho menos espaço articular, aí 5 vezes na semana eu vou lá e vou fazer minha musculação, vou fazer o meu crossfit. E eu tô fazendo determinados movimentos onde eu tô gerando impacto femoroacetabular. Impacto femoroacetabular. Vocês concordam que isso vai gerando tecidos de regeneração,
o depósito ali de. O depósito ali. Desculpa, gente, minha garganta. Desculpa, tá coçando? Tá aquela vontadezinha de coçar, mas não tem como coçar? Voltamos. O depósito ali de tecidos ao redor daquele impacto vai gerar uma saúde articular cada vez mais deficitária. Então não é só sobre ganhar ADM, é sobre manutenção dessa saúde. E o CARS também é mecanismo de avaliação de nós profissionais. Porque ao assistir um aluno fazendo o CARS, nós vamos ter consciência ali das restrições articulares que ele apresenta, das aberrações articulares. O que seriam aberrações articulares? Seriam os impactos que eu falei para vocês. Seria um aluno que leva o braço aqui em flexão, como essa figura, e ele sente um pinçamento aqui na região dos ombros. Ou ele faz uma flexão de quadril, ele faz o agachamento, como eu mencionei anteriormente, e ele sente a frente do quadril. Ele sente a região do psoas. Você vai falar que tá certo? Não. Posso falar isso para vocês mais para frente, porque isso foi dado já na aula secreta do movimento que eu dei anteriormente. Mas aberrações articulares é toda desconforto ou dor que nós encontramos no ângulo fechado do movimento. Então, aqui numa flexão de ombros, eu tenho um ângulo fechado, eu não posso sentir dor aqui. Eu posso sentir um desconforto, eu posso sentir a atuação do exercício no ângulo aberto. Num agachamento, quando eu estou lá embaixo, eu não posso sentir os flexores do meu quadril, que é o ângulo fechado. Eu preciso sentir a região dos glúteos, a região posterior, que é o ângulo fechado do movimento. Então, aqui eu vou conseguir identificar as aberrações articulares para depois eu tratar. Aí tem gente que vai lá e coloca o aluno para fazer exercício na barra, exercício de press acima da cabeça, que vai pegar a barra para fazer o pull down, que vai fazer exercícios, inclusive, no Pilates, que vai fazer parada de cabeça, os handstands da vida no yoga, que vai fazer diversos exercícios. Vamos colocar aqui o elefante, que são as posturas do yoga. Quantas vezes o aluno vai fazer isso? E aí, ele não tem essa mobilidade. Ele sente aqui o ombro e aí ele acha que tá certo. Ele acha que tá trabalhando. Ou ele acha que é normal, que faz parte do exercício. Não faz. E a culpa é sua, porque lembra que ele não tem consciência sobre o próprio corpo? A culpa é nossa, profissional, que não avaliou, que não viu antes o movimento. É a mesma coisa, gente, que se eu for fazer uma plantação, tá? Eu tô com um jardim aqui em casa, um desastre. Eu tenho um espaço ali para fazer uma horta. Eu não posso simplesmente colocar todas as plantas ali no meu espaço de horta só porque eu tenho um monte de areia, um monte de terra, perdão. Eu não posso simplesmente plantar as coisas ali sem saber se essa terra ela é adubada, se ela é fértil, se ela tem condições ali de sol e de sol não, né? Mas de luminosidade, se ela vai receber água, se ela vai receber tudo que ela precisa para crescer. Eu preciso ter condições favoráveis para isso. E os alunos não têm. Porque, primeiro, eles não fazem nem a manutenção de ADM. Então, se eles não fazem a manutenção, você pode ter certeza de que tem restrição. E a gente já vai lá e coloca ele para fazer exercícios com desafios. Vamos falar um pouquinho mais de saúde articular, que inclusive eu até falei para vocês anteriormente. Ó, os danos por estresse mecânico com autorreparação insuficiente é possível ser a causa primária de osteoartrite, disse Brandt em 2019. Ou seja, é aquele estresse mecânico repetitivo que a pessoa está fazendo o tempo inteiro, de forma ali insistente, e o tecido não consegue se reparar, porque não tem
oxigenação, não tem circulação, não tem movimento correto, tá? E esse estresse mecânico repetitivo, ele pode vir de causas tanto externas como internas. Interna sendo o tecido fibroso, que é aquilo que eu falei para vocês, aquele impacto que vai gerando ali na articulação, e ativação neurológica descoordenada. Ou seja, lembrando que quando nós fazemos um movimento, o movimento ele passa, seja no músculo, na cápsula articular, em todos os tecidos que nós temos ali neuroreceptores, neurotransmissores, eles enviam mensagem para o cérebro do que nós estamos fazendo e o cérebro devolve essa mensagem do que o corpo vai continuar realizando como resposta. Se é força, se é ativação de mais fibras, se é relaxamento, se ele ativa o sistema nervoso simpático de forma a proteger essa região que pode estar tendo alguma lesão, algum movimento correto. Então, quanto mais movimento a gente pratica e da forma correta, a gente está fazendo um constante treino de vias aferentes de forma correta para o cérebro. Esse movimento é correto, esse movimento é correto. Eu tenho espaço articular, eu tenho capacidade para fazer esse movimento. Porque se esse quadril não tiver movimento, se esse quadril estiver em restrição, eu vou fazer um agachamento, o cérebro vai falar assim, meu Deus, o que é isso? E a primeira coisa que ele vai fazer é, preciso proteger essa pessoa, ele não tem mobilidade de tornozelo, ele vai cair para frente, então eu preciso trazer o quadril para trás, a coluna vai ter que ajudar, o tronco para frente. E vai tendo aquelas várias compensações neurologicamente espertas, porque é só a resposta do corpo que está tentando te proteger não, né? Tentando proteger o aluno de um exercício feito incorretamente. O que o CARS vai ajudar, então? Como que ele pode se modificar ao longo da progressão do seu aluno? Como você pode trabalhar a mobilidade em diversos níveis, tá? Primeiramente, em uma região ali, em uma situação onde existe uma inflamação mais aguda, você não vai fazer esse trabalho, porque ele exige um pouco mais de ativação. E um trabalho mais ativo dessa forma em uma região que está inflamada, isso pode gerar vários gatilhos para proteção, e esse não é o caso. Mas em movimentos bem precoces, em movimentos pequenos. Então, se eu tenho um aluno que tem dor no ombro, não vou pedir para ele fazer um CARS completo de ombros, rotações de ombro. Eu vou pedir para ele fazer um movimento dentro das possibilidades dele, com foco apenas no movimento. Então, a gente tem o CARS tipo 1, que tem o foco apenas no movimento, onde a gente vai trabalhar com esses alunos com dor, onde a gente vai trabalhar com esses alunos para reabilitação precoce, para a gente não ter perda de ADM significativa, e também como uma rotina matinal. Então, só sobre manutenção de ADM mesmo. Aquele foco no movimento, em realizar aquela movimentação, não necessariamente colocando força. Porque quando a gente coloca força, nós temos então o CARS tipo 2, que tem o foco na articulação. Aqui, eu já vou pedir para o aluno o que é essa força. Não falei isso para vocês, mas posso falar isso mais para frente, senão eu vou ter que falar muito aqui. Eu quero falar muito para vocês, mas eu não tenho tempo para isso. Mas para a gente trabalhar a mobilidade, lembrando que a mobilidade ela precisa estar dentro de um corpo que uma articulação se movimenta enquanto as demais estabilizam. Essas duas características são dependentes. Se não existe estabilidade na mobilidade, não existe eficiência nesse movimento. Então, eu preciso que todos os outros estejam estáveis para que a articulação móvel da vez, a que vai se realizar o movimento, execute a sua função. Se não tem função ali de dedos, por exemplo, não tem função de cervical, se eu faço com o tronco junto.
não estou a trabalhar a minha cervical. Então, eu preciso de estabilidade. E no CARS 2, a gente coloca um pouco mais de força. Então, eu não só estabilizo todo o restante da minha articulação, como eu faço no CARS 1, mas não com tanta intensidade. Vamos colocar aqui que no CARS 1 a gente faz uma intensidade de força em torno de 15 a 20%. No CARS 2, a gente coloca aqui uma intensidade aqui de força, de estabilidade. Então, eu vou irradiar por todo o meu corpo força isométrica para que eu realmente coloque trabalho, coloque força nessa articulação. Então, que eu empurre essa articulação de forma ativa, tá? Então, ó, eu quero ativar essa minha musculatura para realmente empurrar, cavocar essa articulação no CARS 2 em torno de 50 a 60%, tá bom? Esse tipo de CARS pode ser feito dentro de uma reabilitação mais tardia, onde não existe aquela situação mais inflamatória, que gera mais dor. Então, ele pode ser trabalhado, como ele pode ser trabalhado aqui num aquecimento. Então, num pré-treino, é um tipo de exercícios interessantíssimos, porque você não só está trabalhando a mobilidade articular, como a ativação das estabilidades. Eu não tenho que estabilizar o corpo todo, então aqui eu vou ter que ativar o meu core de maneira mais intensa, o meu quadril de maneira mais intensa, as minhas escápulas, o meu serrátil anterior de maneira mais intensa, permitindo assim essa ativação para ir embora para o treino de maneira mais eficiente. E aí o CARS 3, ele tem o foco na capacidade. O que seria o foco na capacidade? Seria aqui você ganhar ainda mais força sobre essa articulação. É além da articulação chegar até aqui, agora eu quero ir além dessa mobilidade conquistada. Então, por exemplo, eu quero ganhar uma maior flexão de ombro em extensão, porque eu sou jogadora de vôlei. E eu vou fazer um saque, então eu preciso ter uma extensão desse ombro para trás, forte, ativo e com estabilidade ao mesmo tempo desse meu ombro. Eu quero extrapolar os níveis, eu quero melhorar o nível da minha capacidade de mobilidade com muita força sendo trabalhada. Aqui a gente está falando de 80% a 100% de força, tá? Que eu também posso passar isso para vocês num outro pedaço, porque, gente, nós temos coisa para falar, mas por hoje já está acabando, tá bom? Para reabilitação, nós temos então o CARS como um movimento onde nós estamos extrapolando ali os movimentos comuns que a gente tem no dia a dia. E o movimento é o melhor anti-inflamatório. Nós temos a melhora da consciência articular. Então, nós mandamos feedback para o nosso cérebro, inclusive, de quão capaz a nossa articulação é de fazer o movimento, além do trabalhinho de dinossauro em relação aos ombros. Nós temos o treino muscular, neuromuscular, perdão, onde novamente nós estamos ativando. Se eu trabalho toda a minha articulação, eu preciso trabalhar mais fibras, eu preciso ativar maiores neurotransmissores, todas as fibras musculares, enviando mensagem para o cérebro. Dessa forma, é um ótimo treino. Assim como melhorar a força articular e estabilidade articular. Desta forma, com a utilização de movimentos, com a utilização de, primeiro, trazer controle, trazer domínio, trazer capacidade para esse corpo. Aí, então, nós vamos colocar esse aluno para um exercício. Ah, Isabela, mas então eu não vou ter condição de fazer, porque o meu aluno vai querer fazer, vai querer treinar, ele vai achar que minha aula não vai ter resultado. A gente tem que trabalhar, primeiramente, com o que nosso aluno tem a capacidade. Então, a gente, sim, pode trabalhar
outros exercícios, pode trabalhar dentro, mas primeiro a gente precisa trabalhar a mobilidade na constância dele. A gente precisa pedir para que ele tenha uma rotina de mobilidade, para que ele faça de 10 a 15 minutos pelo menos por dia para te ajudar, para começar a limpar terreno. Não dá para construir casa em cima de terreno cheio de entulho. A gente precisa limpar terreno. Então a gente precisa que ele trabalhe junto com a gente. E vocês têm que ser parceiros nessa, tá? Você quer emagrecer? Você quer melhorar? Então vamos junto. Eu tô aqui para te orientar, eu tô aqui para te ajudar no que eu sou capaz. Mas eu quero que você faça parte dessa junto comigo, porque o corpo é seu, e ninguém melhor do que você para conhecer e para fazer junto comigo. Você não vai estar com medo o tempo inteiro, gente. E o corpo, ele precisa de estímulo o tempo inteiro. Quando que na época em que nós fomos criados, há milhares de anos atrás, na época das cavernas, que a gente tinha cadeira, onde é tudo tão fácil, onde a gente, em um piscar de olhos, a gente pede comida, a gente tem a comida esquentada, a gente tem as coisas ao nosso clique, a gente não precisa nem levantar para pagar a luz hoje em dia. A Alexa faz isso pela gente. O Google Home faz isso pela gente. Então, o movimento ele é mais escasso. A facilidade tecnológica veio para facilitar em uns aspectos, mas para a gente só veio para nos trazer mais responsabilidades. E eu conto com você para isso. Porque a partir de agora, a partir desse evento, nós não somos educadores físicos, instrutores de yoga, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, o que quer que seja da sua área do movimento. Todos nós somos um único grupo. Nós somos um grupo aqui que temos consciência das nossas necessidades, das necessidades dos nossos alunos e do quão capaz nós somos de estudar e aplicar o correto para eles, tá? Tornar a nossa mente em movimento para trazer movimento com qualidade para o nosso aluno. Quero dúvidas? Amanhã a gente vai fazer a prática de tudo isso que eu coloquei para vocês aqui. Porque CARS não é esses exercicinhos que a gente vê por aí, tá? CARS não é alongamento, não é ficar movendo o corpo. Porque eu falei para vocês, ele exige estabilidade, ele exige controle, ele exige consciência. E eu quero mostrar para vocês, porque ele é rotações, né? Ele é rotações articulares controladas. Então amanhã a gente vai para a prática. Quero que vocês dediquem ali um espacinho, um tempinho para fazer junto comigo, tá bom? Ou pelo menos me assistir fazendo. E agora, deixa eu arrumar aqui essa minha projeção, porque eu quero falar com vocês. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Olha o meu cabelo de quem está suane nessa luz que está aqui em cima de mim. E eu quero saber de vocês. Como é que vocês estão? Hoje eu caminhei, ontem também. Boa tarde, boa tarde. Tudo certo, minha gente? Alguma dúvida? Alguma dificuldade? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, então. Essa live vai ficar salva. Se você gostou dessa aula, não deixe de marcar aí na sua agenda que amanhã a gente tem mais uma para fechar esse nosso evento do Mentes em Movimento. E você não pode perder, tá bom? Amanhã, aula prática. Essa live vai ficar salva por algumas horinhas, então não deixe de assistir, porque eu não sei por quanto tempo mais ela vai ficar salva. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e a gente se vê amanhã.